A paz, irmãos, bom dia, tudo bem? Como é que os irmãos estão? Que a graça, a misericórdia, o amor de Deus seja com cada um de nós, que o Espírito Santo que habita em nosso espírito possa estar frequentemente iluminando a nossa mente, o nosso coração, nos dando a graça para não cairmos em tentação, antes para sermos o sal da terra e a luz do mundo, os testemunhas do nosso Senhor Jesus. Quero compartilhar com os irmãos uma mensagem muito rica, vinda da parte do apóstolo Paulo para a edificação da igreja. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 em diante, o apóstolo diz assim: sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, no corpo, gememos aspirando por sermos revestidos desse edifício criado por Deus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Ou seja, o Senhor Jesus, ele vem para reinar sobre a terra. E ele irá, além de ressuscitar, também glorificar a cada cristão que se encontrar vestido, a cada cristão que se encontrar na situação de vencedor com boas obras, que possamos ser edificados por essas verdades, se unirmos estes 3 versículos com Apocalipse 19, no versículo 7 e 8, vai dizer assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, está vestida, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Lembra o que o Senhor Jesus disse em Mateus 6,33? Buscai, pois, o reino em primeiro lugar, e as obras justas, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As noivas prudentes, os crentes vitoriosos, aqueles que têm buscado o reino, buscado conhecer o governo de Deus em Cristo Jesus, através da sua palavra, e têm obedecido e têm praticado as obras que agradam a Deus, estes têm se vestido de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O meu justo viverá pela fé. Os atos de justiça são aqueles que a fé gera obras. Pela fé eles congregam, pela fé eles oram, pela fé eles evangelizam, pela fé eles contribuem, pela fé eles lutam para trazer o reino de Deus e santificar o nome de Deus na face dessa terra. Estes são os crentes que têm o linho finíssimo. Estes são os crentes que, como o apóstolo Paulo está dizendo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 em diante, no 3, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Os crentes que forem encontrados vestidos do linho finíssimo, das boas obras, de uma vida de fé
de obras através da fé em Cristo Jesus, da obediência à palavra de Cristo, pois Cristo é o cabeça da igreja e ele governa a igreja através da sua palavra. Se nós cristãos dermos o braço a torcer para a palavra de Cristo e passarmos a viver buscando o reino, obedecendo ao Rei, então estaremos vestidos e teremos recompensa. Se formos virgens prudentes e além da lâmpada acesa termos o azeite em reserva, então seremos recompensados. Mas se formos nécios, se a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro, se a palavra não gerar temor, tremor, boas obras em nossas vidas, se o Senhor ensina a não cobiçar e cobiçamos, se o Senhor ensina a não sermos avarentos e formos avarentos, se o Senhor nos ensina a ganharmos almas e estivermos preocupados só em ganhar a vida, se o Senhor nos ensina a importância de congregar e para nós congregar não tem importância nenhuma, se o Senhor ensina a sermos misericordiosos e tudo o que sabemos é condenar, se vivermos ao contrário do que o Senhor ensina, pode esta fé nos introduzir no reino dos céus? Pode esta fé nos dar a coroa da vida? Bom, é óbvio que não para aqueles que estudam a palavra, que possamos ser confrontados por essas verdades, porque a nossa casa terrestre deste tabernáculo, ela está a se desfazer. Cada dia que passa ela envelhece, cada dia que passa ela adoece, cada dia que passa ela fica mais fraca. Porém, nós temos a promessa da nova Jerusalém, do corpo glorificado, da vida eterna. Porém, há a porta estreita e o caminho apertado. E apenas seguindo este caminho apertado, que é levando todo o nosso pensamento cativo em Cristo, a nossa vida de acordo à vontade de Deus, é que realmente poderemos receber esta vida de ressurreição glorificada. E não teremos que passar pela disciplina, pelas trevas exteriores, não precisaremos passar ali por uma reprovação e por um reforço que haverá para os cristãos que não agradaram o seu Senhor. Convido os irmãos a meditarem nesses versículos e receberem do nosso Senhor Jesus a luz que é necessária para que possamos avançar para o reino dos céus. Que Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã. Um forte abraço e que o Espírito Santo esteja iluminando a cada um de vós e os fortalecendo a viverem para Deus.